agradecer o convite que me foi feito. Não devo dizer que com alguma surpresa, mas é com uma grande satisfação que estou aqui nesta igreja hoje de manhã e perguntar-me porquê. Porque quando eu penso e olho para a história da minha família e necessariamente a história da minha vida, o nome da Igreja Batista de Matosinhos está lá. Há mais de 100 anos, a minha bisavó era membro desta igreja e ela própria, uma mulher, há mais de 100 anos, num país que não era a democracia do século XXI como hoje o conhecemos, procurou ganhar toda a sua família, que não era crente. Procurou ganhar outras pessoas com quem ela se lidava e relacionava no seu dia-a-dia. Se eu pensar bem, foi nesta igreja também que a minha avó, sua filha, frequentava esta igreja. O meu avô, que veio do Alentejo e que veio estudar para o seminário, que era no Tabernáculo Batista do Porto, e que, portanto, veio para esta igreja como convidado, como obreiro, e depois passou a ser pastor durante mais de 50 anos desta igreja. Os meus pais nasceram praticamente aqui na igreja. A minha avó do lado paterno conta sempre, enfim, com alguma nostalgia, o tempo em que o meu pai, com 5, 6 anos, vinha pela mão do irmão mais velho do Porto. Vejam lá, não era há 5 anos atrás, não havia o metro que vai até ao Estádio do Dragão, não era assim. As pessoas vinham de maneira diferente, não havia tantos transportes. E ela conta que eles vinham de mão dada para a igreja, para aqui, para Matosinhos. Foi nesta igreja que os meus pais se casaram. E foi nesta igreja que eu, há 26 anos, fui apresentado ao Senhor. A história da minha vida, percebem o que eu quero dizer? Relaciona-se muito com a história desta igreja. E por isso eu queria, em primeiro lugar, lá está, apresentar-me. E agora que já me conhecem um bocadinho, queria falar do que é mais importante, que é a palavra de Deus. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu entendo que a palavra de Deus diz, mas aquilo que de facto diz. E por isso eu convidava-vos a abrirem a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Certamente têm ouvido falar ao longo destes últimos domingos acerca desta passagem. E eu espero-vos trazer mais informações acerca dela. Portanto, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Iremos falar esta manhã acerca de firmes e inconstantes em todo o lugar, em todos os domínios da nossa vida, todos os dias. E vamos ver o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 58 do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, e eu paro logo aqui. Sempre que na palavra de Deus algum versículo comece com portanto, ora pois, bom, algo é importante. A minha professora na escola dizia sempre, as pessoas que fui tendo, o resumo da aula de hoje é, calma, o resumo é importante, então nós escrevíamos, porque o resumo devia ser importante. E quando a palavra de Deus, no final de um capítulo, começa dizendo portanto, o que é que quer concluir? Quer concluir alguma coisa. Onde é que está o que quer concluir? Está para trás. E o capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios é extraordinário. Em que o apóstolo Paulo vai falando daquele Cristo que verdadeiramente e sem mentiras ressurgiu dentre os mortos. Os crentes desta altura, os crentes da igreja em Corinto, passavam dificuldades. Muitos se imiscuíam dizendo que não era verdade que Cristo tinha ressurgido. Isso não pode ser assim. Como é que alguém ressurge dentre os mortos? Não há uma explicação física, material, para que isso possa ter acontecido. E o apóstolo Paulo escreve esta epístola procurando, vamos ver mais à frente, fortalecendo-os, firmes e constantes. E o apóstolo Paulo vai anunciando. Reparem, numa escrita que é genial. Claro que inspirada pelo Senhor, mas o apóstolo Paulo estudou no que poderemos chamar hoje em dia, das maiores universidades à época. Era um gênio na escrita. E se lerem o capítulo, não irei fazer isso necessariamente, se forem lendo o capítulo 15, a maneira como está construído, eu acho que lemos aquilo e a primeira leitura não percebemos nada. Porque é tão esboçado, é uma coisa muito racional. É a apóstolo Paulo, uma coisa de genial e que inspirado pelo Senhor fica sublime. E portanto vem dizer que esse Cristo veio a este mundo porque um Deus que olhou para este mundo, que vivia no pecado, amou este mundo de uma forma que não há maneira de medir, imensurável. Deus amou o mundo de uma tal maneira, como diz o apóstolo João, que deu aquilo, reparem,
aquilo que de mais precioso tinha, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que tem o poder de ressuscitar os mortos, que ressuscitou a Cristo, é isso que fala o capítulo 15. Esse Deus que é extraordinário, esse Deus que fez por mim algo que eu nunca na minha vida poderei pagar. O que é que eu posso fazer para merecer sequer a salvação? Nada. Eu estudei, já disse, mas sou médico, estudei segundo diz o nosso país, não sei se será bem assim, um dos cursos mais difíceis. Procurei atingir alguma e reconheço, alguma reconhecimento. Mas não há nada na minha vida que eu faça para que eu possa merecer sequer a salvação. Estamos em polos opostos. É impossível sequer eu equilibrar aquilo que Cristo, por Deus, fez por mim. E isso, queridos irmãos e amigos, deixa-me sem palavras. Porque alguém que eu nunca vi me amou antes de eu mesmo o conhecer. É neste contexto, é com esta mensagem que o apóstolo Paulo diz, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, amados por Paulo, naturalmente não os conhecia a todos, mas sobretudo, amados por Deus. Portanto, meus amados irmãos, reparem no tom próximo, ternurento com que Paulo se refere aos irmãos na fé. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E vamos também parar por aqui. Eu gosto disto dando aos bocados para que no final tenha a noção da mensagem completa. Firmes e constantes. É muito curioso que o apóstolo Paulo está a falar para crentes. Há uma noção de que quando eu sou crente e aceito o Senhor Jesus da minha vida, parece que sou firme e já não há nada que possa acontecer e eu sou crente e eu sou firme e eu já o aceitei e portanto tudo pode vir que eu consiga aguentar tudo. Não é bem assim. A firmeza é uma coisa que é preciso ser trabalhada. E infelizmente nos nossos dias vemos uma situação que é, como direi, problemática. Vemos muitas vezes pessoas, vou dizer crentes, que dizem que estão firmes, mas não estão firmes. Estão apoiados. Os irmãos vivem aqui à beira do mar. Há aquelas plantas que nascem no meio das rochas e a pessoa vai lá tentar arrancá-las e elas não saem. E a pessoa vai, puxa, e aquilo tem uma raiz, não sei onde é que aquilo vai, que aquilo consegue estar de uma maneira que está mesmo firme, está agarrada. Não há nada que venha que parece que a consiga tirar. Mas, por outro lado, há aquelas plantas que nós olhamos, parece que estão também firmes. E eu vou lá, puxo e ela sai logo. A raiz era pequenina, não se conseguiu imiscuir no meio da rocha. E, infelizmente, hoje vemos muitos que aceitam o Senhor Jesus de uma forma até apoteótica, de uma forma até que nós olhamos, bom, este é mesmo um crente verdadeiro. Mas surge a primeira dificuldade, certamente os irmãos reconhecem o que eu estou a dizer. Vem a primeira dificuldade e parece que a força do mar ou a força de alguma coisa levou essa planta que parecia estar firme na rocha. E isto para dizer aos irmãos o quê? Que estarmos firmes na rocha que é Cristo exige trabalho da nossa parte. E eu só consigo estar firme na rocha que é Cristo se eu tiver um relacionamento que é próximo com Deus. Se eu não venho à igreja, se eu não faço oração, se eu não leio a Bíblia, se eu não cresço espiritualmente, será que eu tenho comunhão com Deus? Fica esta questão na minha mente. Se eu não procuro as ferramentas que eu tenho à minha disposição para me relacionar com Deus, será que eu estou próximo dele? Será que eu estou em comunhão com Deus? Dificilmente estarei. Dificilmente estarei. Isto não significa que não venham dificuldades às nossas vidas e eu não fico abalado. Porque fico. Porque sou homem. Não sou Deus, sou homem. Tenho as minhas fraquezas. Mas eu ficar perturbado ou ficar abanado não significa que eu perca a raiz em quem eu estava firmado. E é isto que o apóstolo Paulo quer dizer. Vós que sois crentes, sede firmes e constantes. Duas coisas. Firmes. A firmeza vem deste trabalho, vem de um relacionamento que eu, como crente, devo procurar ter próximo com Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Vem de um relacionamento que é próximo. É muito curioso que eu estar firme e constante, quer dizer, que não oscilo, que mantenho a mesma
vamos dizer, performance, o mesmo relacionamento com Deus, a mesma forma, a mesma fidelidade. O relacionamento implica uma pessoa que dá e outra pessoa que do outro lado. Implica duas coisas. Um dá, o outro recebe. Vice-versa. Ser firme e constante no meu relacionamento com Deus exige que eu faça algo que é muito difícil. E que eu devo dizer que muitos crentes são crentes, mas não têm essa acessão completa na sua vida. Para eu ser firme e constante e ter um relacionamento próximo com Deus, é necessário, eu vou dizer fundamental, que eu deixe que Deus seja o centro da minha vida. E para que eu deixe que Deus seja o centro da minha vida, seja o principal da minha vida, é necessário, por um raciocínio simples, os irmãos certamente perceberão, que todas as outras coisas são secundárias. Se uma é mais importante, tudo o resto é secundário. E o que nós vemos nos nossos dias, e já víamos neste tempo, era que muitos crentes aceitam o Senhor Jesus, reconhecem, Deus de facto tem uma importância na minha vida, eu sou o seu filho. Mas quando Deus quer limpar a minha casa, eu não deixo que Ele vá à cozinha. Ai não, a cozinha não pode ver. Ele não pode ir ao quarto, o quarto está todo desarrumado. Deus quer entrar na minha vida, em todos os compartimentos da minha vida, em todos. Quer entrar, quer me transformar. E eu não deixo, porque digo que há sítios que Ele não pode entrar. Se há sítios que Ele não pode entrar, quer dizer que esses sítios têm a mesma, pelo menos, se não mais importância do que Deus. É assim. E nós achamos que não. Isto é só uma pequena coisa. Não é. Pequenos afastamentos, pequenas situações com que nos vamos deixar afastando de Deus, conduzem a longo prazo, isto é claro, a grandes quedas. Portanto, é necessário que eu, como crente, deixe que Cristo seja o centro da minha vida. E um exemplo muito prático que podem compreender. Hoje em dia estamos na moda dos GPS. Todos nós agora no telemóvel temos um GPS. E eu sei qual é o caminho que devo conduzir, que devo ir. Cristo é o meu caminho. E eu, para saber, às vezes tenho dúvidas no meu caminho. Tenho a palavra de Deus, que é o meu GPS. E eu, olhando para a palavra de Deus, sei, bom, é por aqui que eu devo ir. Mas acontece, e aposto que isto já aconteceu com todos, comigo também já aconteceu, vamos ouvir o GPS e ele diz, siga em frente. Mas eu olho para a direita e tenho um caminho que me parece melhor. E o GPS diz, vá sempre em frente, prossiga mais 200 metros. Mas eu abrandei e olhei para este caminho, aposto que vai lá mais depressa. E o GPS diz para eu ir em frente. E o que é que eu faço? Vou pelo atalho. Ou seja, eu deixei que outras coisas, que eu próprio, muitas vezes, toldasse aquilo que o meu GPS, entre aspas, a palavra de Deus me ensina. E eu vou pelo atalho que eu acho que é mais importante. E vou pelo atalho. E vou perceber, à la longue, que o atalho não vai levar a lugar nenhum. Porque aquele é que era o caminho. E às vezes o nosso problema é quando nos metemos por um atalho e depois há outro atalho, e outro atalho, e outro atalho, e eu já não sei voltar ao caminho onde eu estava. E isto é muito perigoso quando isto acontece nas nossas vidas. É muito perigoso. Porque às vezes eu até sinto que quero voltar, mas não consigo. Porquê? Porque o pecado não se nos apresenta a nós como uma coisa que não gostemos. Eu gosto muito de chocolate. Há pessoas que não gostam. A mim, o pecado vai-se apresentar, e eu estou, como é evidente, a exemplificar, vai-se apresentar como uma coisa que eu gosto muito. Que me seja apetecível. Porque Satanás sabe que se for uma coisa que eu não gosto, eu não vou. E é necessário que eu, enquanto crente, procure ser firme e constante. Que eu esteja próximo com Deus. E só esse relacionamento próximo com Deus me vai permitir, mediante as dificuldades, sejam elas quais forem, mediante as dificuldades, só esse relacionamento próximo com Deus me vai permitir superá-las. Não estou a dizer que serão fáceis, porque não são. Há dificuldades que vêm às nossas vidas que muitas vezes abalam a nossa fé. Perguntamos, há duas posturas perante as dificuldades. Ou nós reconhecemos, ou a mais fácil e a mais comum é porque a mim. Porquê que tu, Deus, deixaste que isto me acontecesse na minha vida? Ou então tem o outro lado, que é que nós devemos procurar ter, que não é fácil, que é o Senhor, ajuda-me a vencer a dificuldade, dá-me forças para superá-la. Eu não entendo, porque há muitas coisas na minha vida que me acontecem que eu não entendo porque é que acontecem. Mas, ó Senhor, eu confio em Ti.
Tu queres-me bem, eu sei que me amas. Eu sei que tu estás comigo. E é esta a postura que nós devemos ter. E não devemos deixar que as dificuldades, porque somos fracos, porque somos assim, deixamos que muitas vezes nos façam duvidar. E voltando ao texto para não divagar muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes em todos os domínios da nossa vida. É muito fácil, eu costumo dizer isto lá na minha igreja, que é muito fácil ser crente dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja, convenhamos, irmãos, não é assim tão difícil. Quando estamos com pessoas que pensam de uma forma 99% semelhante à nossa, que entendem as nossas dificuldades, que também não fazem aquilo que nós sabemos que não podemos fazer, porque a palavra de Deus assim o ensina, é muito fácil, convenhamos. É fácil. O difícil é ser crente nos outros domínios da minha vida. Porque eu sou Tiago aqui e sou Tiago lá fora. Tenho amigos, tenho um trabalho, tenho amigos que fazem coisas que eu não concordo, diferentes daquilo que Deus me ensina. Isto é muito importante também para os jovens, principalmente, e adolescentes, naturalmente, que têm amigos que fazem muitas coisas diferentes daquilo que aprendem na igreja. E às vezes eu quero ser simpático, também quero fazer parte do grupo, não quero que me excluam de nada. E, portanto, muitas vezes uma coisinha, isto não tem mal, isto também não tem mal, isto não tem mal. E, de repente, eu faço o mesmo que fazem os outros. Isto não é difícil de acontecer. Aliás, isto acontece com uma relativa frequência. Então, qual é que é a minha arma, qual é que é a minha defesa? Orar ao Senhor, pedir ao Senhor que me dê as diretrizes para que eu, na minha vida, mais importante do que agradar aos homens, é agradar ao Senhor. É isto que o apóstolo Paulo ensina. E é difícil, mas não é impossível. Tenho um amigo meu, que também é médico, diz uma coisa muito interessante, que eu aplico muito na minha vida, que é, se fosse fácil, não era para nós. É verdade. Se fosse para como qualquer pessoa poderia fazer, não era para nós. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo separado de Deus, deste mundo pecador, para o servir. Nós somos especiais. Não somos mais do que os outros, não é isso que eu quero dizer. Devemos procurar ter a humildade para conquistar outros para a causa de Cristo. Mas nós fomos separados para uma missão especial. E, portanto, de pessoas especiais, exigem-se feitos especiais. Portanto, para os jovens esta é a mensagem. Firmes e constantes em qualquer lugar. Para os adultos também o é. Firmes e constantes em qualquer lugar. Os outros olharão sempre para o nosso procedimento. Julgar-nos-ão sempre. Tu és daquela igreja e fazes isto? Ui. Nós também fazemos isto para pessoas de outras religiões. É importante termos essa noção. Também se vimos um muçulmano, um islâmico a fazer alguma outra coisa, eu também vou condenar. Por isso é necessário que eu, como crente, procure ter uma postura que seja irrepreensível. Não quer dizer que não falhe, porque todos falhamos. Mas o que distingue o crente do outro é eu saber que pequei e arrepender-me do meu erro e procurar consertar o erro. Isso distingue-me dos outros. E é isso que eu devo procurar ser. Firme e constante em qualquer domínio da minha vida. Eu não sou só crente aqui. Eu sou crente em qualquer lugar que eu esteja. E ser crente em qualquer lugar significa ser imitador de Cristo em qualquer lugar. Não é fácil. A palavra de Deus nos dá o alento e nos dá o ensino para que possamos ser dessa forma. E vamos mais longe. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Eu gosto muito desta expressão, de sempre abundantes. Porquê? Sempre abundantes sem desfazer o que vem a seguir. Sempre abundantes na obra do Senhor. Mas eu gosto de falar de uma coisa genérica que muitas vezes também lá nós na nossa igreja falamos. Hoje em dia, vivemos um pouco a cultura do mais ou menos. Como é que tem passado? Olha, mais ou menos. Vamos fazer alguma coisa na igreja. Olha, ensaiaram, isso está pronto. Olha, está mais ou menos. E eu sou médico, pergunta, olha, como é que tem dado a sua atenção? Mais ou menos. Eu, mais ou menos? Isso é um número, ou está bem ou está mal. Mais ou menos é uma maneira que eu uso para me convencer de que fiz o que podia. Não é assim. Eu andei no Karaté durante muitos anos, estou a partilhar algumas coisas da minha vida. Andei no Karaté durante muitos anos e o meu mestre do Karaté perguntava-me assim, sempre no final das aulas, não nos perguntava as notas, perguntava-me assim, fizeste tudo o que estava ao teu alcance para ter um bom resultado? E a pergunta é diferente.
de que se eu tive uma boa nota ou má nota. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ter um bom resultado. E isto aplica-se muito. Era muito curioso porque o homem não era crente, mas isso aplica-se muito no meu relacionamento com Deus, no meu trabalho, no meu serviço na igreja. Aliás, em tudo na minha vida. Mas aplica-se, eu gosto muito de aplicar as coisas àquilo que é a minha vida enquanto crente. Será que eu faço tudo o que está ao meu alcance para Deus? Eu no meu emprego, eu no meu hospital tenho um dedo que eu quando entro ponho o dedo e toda a gente fica a saber a que horas é que eu entrei. Ou seja, eu procuro chegar cedo porque eu não posso enganar o dedo e ninguém pode passar o dedo por mim. Ou seja, eu no meu hospital, no meu emprego, generalizando, procuro ter um bom desempenho que agrade o meu patrão. Eu cumpro o que ele me manda, se ele me pede alguma coisa eu faço logo, pelo menos é assim que devia ser. Eu procuro cumprir, procuro ser um bom empregado. Será que na igreja, que é muito mais importante de qualquer outro domínio da minha vida, eu sou assim? Será que eu sou firme e constante, abundante? Reparem, abundante, se pegarem a imagem do copo meio cheio, meio vazio, o abundante é aquele que a água vem por fora. Não dá para medir. É tanto que eu não sei quanto é que vem por fora. Porque é abundante. Porque transborda. Será que eu sou assim na obra do Senhor? Transbordante? Sempre, reparem, não é abundante de vez em quando. É sempre abundante. A palavra de Deus, como eu digo, os desafios são difíceis. Mas nós chegamos lá. Sempre abundantes. Firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Isto é extraordinário. Ou seja, que eu trabalhar para ficar mediano, todos conseguimos. Mas para Deus é necessário dar o melhor. O apóstolo Paulo, na sua epístola à igreja em Colossenses, diz: e tudo quanto fizerdes, nas nossas vidas, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Em tudo, pondo o vosso coração lá. Em tudo na nossa vida. E tudo é tudo mesmo. Dessa forma também os outros irão olhar para nós. Porquê? Porque demos bom testemunho. Olha aquele senhor, o António, o Manel, que é crente, batista. Ele é um bom empregado. Porquê? Porque ele é sempre abundante. Em tudo. E canalizando para o tema de hoje, na obra do Senhor. Não é fácil. Não é fácil, e isto é uma mensagem para os homens, não é fácil quando estamos à frente de outras pessoas e marcamos alguma coisa e às vezes as pessoas não vêm. Ou às vezes vêm poucas pessoas e nós nos desiludimos. Porque eu pensei em tantas coisas, eu queria fazer tantas coisas, tinha tantas ideias. Não é fácil. E desiludimos e pensamos: ó Senhor, eu tiro do meu tempo e parece que ninguém reconhece o esforço que eu faço. Isto muitas vezes acontece nos nossos jovens. Têm os irmãos que são mais velhos de dar o exemplo e de os apoiar. E isto por vezes acontece. E pensamos: Senhor, e às vezes desmoralizamos e pensamos: não vamos fazer. Não! A palavra de Deus nos diz: firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu faço o que é a minha parte. Ensinamos muitas vezes, eu também lá na minha igreja, estou a contar muitas coisas da minha igreja, nos adultos, contamos muitas vezes aos irmãos que é: se eu tenho um problema com alguém, há uma, duas situações que eu posso fazer. Tenho um problema, nunca mais quero ver aquela pessoa à minha frente, não falo para ela. E o problema fica lá numa gaveta qualquer da minha memória, e às vezes, como nem lido com a pessoa diariamente, isso não importa. E depois tenho o outro lado, que é o que a palavra de Deus me ensina, que é: olha, mas eu até sei que eu sou inocente, eu não tive culpa, foi a outra pessoa. A palavra de Deus diz: não me interessa. Tu que és crente, tens a obrigação de ir lá fazer as pazes. Mas a outra pessoa, não interessa. A outra é que é o culpado e estás à espera que ela venha a ti. Mas tu que és crente, dizes que és mais espiritual que a outra pessoa, vai tu a ela e procura que a amizade seja restabelecida. Ou seja, tudo quanto depender de vós, tudo quanto depender de mim, não me importa o que os outros fazem. E esta é a mensagem para os jovens. Tudo quanto depender de vocês. Os outros não colaboram, os outros não têm tanto interesse. O que é que depende de mim? Fazer assim. Eu faço. Deus está a olhar para isso. E reparem, a mensagem do apóstolo Paulo continua para estes crentes que tinham dúvida: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E não há mensagem com maior esperança do que esta. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ou seja, não é inútil. Pode parecer às vezes a curto prazo, parece que é inútil, parece que produziu pouco fruto. Mas a longo prazo, não se esqueçam que Deus vê tudo. É o passado, o presente e o futuro. Deus sabe que a longo prazo irá produzir bom fruto. Esta é uma mensagem de esperança tremenda para as nossas vidas. Independentemente de tudo o que nós vivemos, devemos procurar ser firmes e constantes. É um privilégio para o crente, e tenham esta noção todos, é um privilégio para o crente fazer parte da obra do Senhor. Não é porque eu seja, no meu caso, médico, ou outros de vós que têm certamente outras valências importantes, não é por isso que Deus precisa de mim. Não é por isso. Antes, Deus encontraria certamente pessoas com maior valor do que eu para fazer o meu papel na obra do Senhor. Mas Deus, que é amor e que nos ama, dá-nos o privilégio, porque mais não é do que um privilégio, para que eu, enquanto crente, possa fazer parte da sua obra. E isso é um privilégio glorioso, tremendo, avassalador para as nossas vidas. E eu quero concluir, para não me alongar mais no tempo e nem amassar os irmãos, quero concluir com esta ideia. Não há nada no mundo que se compara à vida que eu tenho em Cristo. Nada. Não há nada que o mundo me possa oferecer à paz, à segurança, ao amor, à certeza da vida eterna que eu tenho em Cristo. Não há nada que possam encontrar que se equipare a isto. Nada neste mundo. E eu prefiro ser escravo de Jesus Cristo do que ser escravo de qualquer outra coisa neste mundo, porque o pecado escraviza-nos. O pecado, com o tempo, vai nos tornando dependente dele. E eu prefiro ser dependente de Cristo a ser dependente do pecado. Porquê? Porque o pecado corrói-me, transforma a minha vida no sentido negativo, destrói-me. O pecado vai-me destruindo. O pecado vai demonstrando o quão frágil eu sou. Reparem, eu tenho 26 anos. Daqui a uns anos vou tendo mais idade. E até tenho um aspecto de um jovem. Vão olhar para mim e vão dizer que eu parece que tenho 18 anos. É bom. Não tenho ainda muitas rugas. Apesar de já fazer noites. Não tenho muitas rugas. Mas isto para dizer que tudo na nossa vida é passageiro. O meu aspecto físico, talvez o exemplo mais claro disso. Tudo é passageiro. Eu tenho uma família. Tenho pais, tenho avós, tenho filhos, tenho netos. A vida vai passando. Eles vão falecendo, vão indo viver para outro lado. A minha organização de família vai sofrendo modificações. E isto para dizer, mais uma vez, que tudo é passageiro. Menos uma coisa, que é Deus. Deus permanece para sempre. Portanto, não percam o vosso tempo, com o devido respeito, com coisas que passam. Despendam o vosso entendimento. O apóstolo Pedro diz muitas vezes, cingindo os lombos do vosso entendimento. Restringam o vosso pensamento para aquilo que importa, que é Deus, que é Cristo. E eu quero terminar deixando-vos um versículo que, para mim, enfim, enquanto jovem, é um dos versículos que eu, devo dizer, que eu mais gosto na palavra de Deus. É um versículo extraordinário e que diz assim, eu não tenho aqui o versículo, portanto vou citá-lo de cabeça, que é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está fora do nosso entendimento. Nem olhos ouviram, fica mal ao médico errar. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e está fora do nosso coração, ou seja, está fora do nosso entendimento, perceber aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Que o Senhor a todos vos abençoe. E que possam, dia após dia, isto não é só para os jovens, é para todos, porque ser crente é uma tarefa constante. É um emprego que não tem reforma, vamos assim dizer. Mas isso não nos surpreende, porque a herança que nos espera é tremenda. Que o Senhor a todos vos abençoe e vos guarde e vos dê o alento necessário para que dia após dia possam ser um espelho daquilo que Cristo é nas nossas vidas. Se me permitem, vamos terminar com uma palavra de oração. Pedia que ficassem de pé.